E aí, imediatamente, eu voltei a congregar na igreja. Domingo seguinte, eu já estava lá. Comecei a me interessar em participar do grupo de louvor, né? Queria muito ser baterista da igreja, mas não sabia tocar, nunca tinha tido essa experiência. E aí, até o líder do grupo de louvor na época falou assim: tá bom, você vir aqui, começa a assistir os ensaios, e você vai ter que dar um jeito de procurar alguém para te ensinar a tocar. E aí, eu fiquei um ano só assistindo os ensaios e fazendo aula de bateria. Aí, com 15 anos, que eu comecei a tocar na igreja de fato, no grupo de louvor, né? Me tornei baterista da igreja, toquei bateria por 7 anos corridos na igreja ali, né? Desenvolvi bem nessa parte. Legal. E dali para frente, só seguindo na caminhada O do senhor sabe Senhor. que o histórico dos bateristas na igreja não é muito bom, né? Pois é. O histórico do baterista não é muito bom. Mas o senhor tocava a bateria e lia e estudava a Bíblia. Sim, Porque 7 anos o senhor já estava ali com 20 e poucos anos já. exatamente. Inclusive, assim, Era o baterista mais crente da história. acredito que sim, né? E tem outras coisas curiosas, por exemplo. Quando eu terminei o ensino médio, como o ensino médio que eu fiz era ao mesmo tempo um curso técnico da Kings de escola técnica, que você fazia 4 anos e já saía com uma profissão técnica, né? Era da antiga, na época se chamava processamento de dados, né? Depois virou informática, hoje é TI, Uhum. né? Então eu já saí com essa formação e como tinha aprendido no ensino médio e estava indeciso em que faculdade eu iria fazer, eu resolvi prestar o vestibular para essa mesma área, no curso de Sistemas de Informação. Passei numa boa faculdade, a Fundação Santo André, e ela ainda é, né, subsidiada pela Prefeitura de Santo André, então era bem mais barato do que uma faculdade comum, né? E eu fiz o curso, né, os 4 anos, me A formei. graduação de teologia. Não, não, antes da Ah, teologia, o senhor isso. fez a Né, de TI. isso, a minha primeira faculdade foi Sistemas de Informação. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação também. E aí, olha que coisa curiosa. Quando eu estava no primeiro ou segundo ano da faculdade de Sistemas de Informação, a minha mãe quis começar a fazer teologia, né? E ela se matriculou ali num seminário em Santo André, próximo da minha faculdade. Então, como nessa época a gente já tinha conseguido comprar um carrinho usado, e só tinha um, né? Então a gente ia junto, eu deixava ela no seminário e a minha faculdade era um pouco mais para frente, e depois eu ia lá para a faculdade, tinha aula e pegava ela na volta. E aconteceu de algumas vezes eu não ter a última aula ou não ter depois do intervalo e sair mais cedo. E aí o que que eu Isso, fiz? Eu né? saía mais cedo e ela ainda estava em aula, eu entrava na classe e ficava assistindo a aula junto com ela. E foi aí que eu conheci a teologia. E eu gostei tanto da teologia, né? Isso eu acho que você nunca ouviu na vida. Hum. Chegou um momento que eu comecei a cabular a aula da minha faculdade para poder assistir teologia. Eu saía do intervalo, depois corria atrás, pegava a matéria para poder Cabular assistir. é matar aula. Que a Isso, gente, aqui o pessoal fala matar aula, né? Ah, isso. vou São matar a Paulo a aula. gente tem essa expressão. Eu matava a aula na faculdade para ir assistir teologia com a minha mãe, e minha mãe só cursou um semestre, depois acabou não fazendo mais, mas foi a forma que Deus encontrou para me apresentar a teologia. E aí eu gostei tanto que eu já tinha essa decisão. Quando eu me formasse na Faculdade de Sistemas de Informação, em sequência eu já ia começar a estudar teologia, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu me formei em final de 2006, começo de 2007 eu já estava entrando no bacharel em teologia. Eu emendei uma faculdade com a outra, né? E aí fui prosseguindo. E aí, graduação, depois mestrado, doutorado. E a parte ministerial, como é que foi, assim? Porque hoje o senhor é pastor de uma igreja também. Sim, É um dos pastores, pelo que o senhor isso. falou, né? É um dos pastores. Então, eu imagino que o senhor começou a trabalhar ou não? Ou quando o senhor fez teologia, trabalhava na área de TI e continuava os Isso. estudos? Eu fiz alguns estágios, né? Então eu trabalhei um tempo na própria Ford como aprendiz, né, de funilaria. Depois quando entrei no ensino médio, eu consegui um estágio na IBM. Eu fui estagiário da IBM durante algum tempo. Mais para frente, eu fui estagiário no Banco do Brasil, né? E com 18 anos eu prestei o concurso da Caixa Econômica Federal. E aí eu consegui passar bem colocado, e com 19 anos a Caixa Econômica Federal me chamou no concurso, e essa é a profissão secular que eu tenho até hoje.
né? Então eu trabalhei meus primeiros 6 anos em agências, depois fui para a área administrativa, trabalhei 12 anos na área de TI da Caixa Econômica e nos últimos 3 anos agora eu estou na área de infraestrutura e logística da Caixa Entendi. Econômica e eu sigo essa profissão em paralelo até hoje que foi da onde Deus providenciou o meu sustento. Né, o meu sustento, da onde eu consegui pagar minhas faculdades, me formar, Que depois benção. quando eu me casei, sustentar minha casa, minha família, consegui comprar uma casa. Então, eu costumo dizer assim, a minha profissão é ser professor de teologia, mas a minha fonte de subsistência que Deus me deu foi esse emprego que eu ainda Exerce até continuo hoje. exerço paralelo até hoje. Que Então, na benção. prática, eu tenho 3 empregos, se 3 você for empregos. ver, né? Que eu sou pastor, professor de teologia e servidor público federal. Entendi. Que benção. E professor, então assim, aí a sua parte de acadêmica foi desenvolvendo. E como que aconteceu do senhor entrar no seminário? Porque hoje, e é um assunto que eu quero abordar também, porque hoje o senhor prepara pastores, né? O senhor dá aula para Uhum, aqueles que estão sendo formados para ser pastor. E é uma coisa que a gente tem visto hoje muito na internet, eu, Giovanni, particularmente tenho visto muita coisa na internet, de alguns absurdos que a gente vê, assim, né, de ministros que não conhecem a palavra ou distorcem a uhum. palavra, né, e qual que é a sua visão, assim, ó, como que o senhor enxerga esse preparo bíblico para um pastor, para um ministro, para um presbítero, para um diácono? Qual que é a importância de me preparar biblicamente, teologicamente, para que a gente não reproduza essas discrepâncias do evangelho que a gente vê, infelizmente, nas internets da vida aí? Como é que o senhor enxerga isso? Isso é um ponto muito interessante. E até assim, Deus foi preparando isso na minha vida, né? Porque foi assim, eu até os meus 17, 18 anos, não era um profundo conhecedor da palavra, né? Não tinha costume de ler livros de teologia, eu li a Bíblia, né? Então, isso é uma coisa que eu até falo para os alunos hoje. O primeiro livro de teologia que você tem que ler é a Bíblia. Né? Eu, quando eu fui entrar na faculdade de teologia, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes inteira, em 3 traduções diferentes. Né? E aí você adquire uma base do que é a revelação, do que é o evangelho, e depois você vai comparar isso com o pensamento de teólogos. Um erro muito comum que as pessoas têm hoje é que ele vai ler livros de teologia sem ter lido a Bíblia. E isso é uma coisa muito perigosa, porque todo escritor, por mais imparcial que seja, ele vai colocar o entendimento dele daquele assunto. E se alguém vai ler aquilo sem ter uma base, sem ter um entendimento formado, ele vai assumir aquele entendimento como verdade absoluta, absorver aquilo, e a partir desse momento eu posso dizer que ele ficou com a mente escravizada ao entendimento daquele teólogo. Ele não vai conseguir pensar diferente daquilo. Né? E eu costumo dizer assim, admiro vários teólogos, mas eu não concordo 100% com nenhum. Mesmo os que eu mais admiro, tem pontos que eu falo, aqui eu penso diferente porque tal texto bíblico diz assim, assim, assim. E eu até digo isso para os meus alunos até hoje. Você tem direito de discordar de mim ou de qualquer outro professor em qualquer assunto, desde que você tenha um embasamento bíblico melhor que o meu. Então, você quer discordar? Ok, só que não é porque eu acho, porque me ensinaram diferente, porque O autor desde tal que pensa tal. isso, eu quero que você me dê embasamento bíblico. Qual que é o texto bíblico que fundamenta você a pensar diferente? Né? Então, eu dou essa liberdade para os meus alunos, mas essa responsabilidade. Quer crer diferente? Ok, você tem que ter base bíblica. Né? E Deus foi conduzindo as coisas na minha vida, né? Então, eu cresci na Igreja Batista ali da Vila Prudente, né? Que foi, a minha mãe se converteu na do Jardim Ângela, só que alguns anos depois, o pastor da igreja do Jardim Ângela foi convidado a assumir a da Vila Prudente. E como a gente tinha muita amizade com a família do pastor, então a filha dele estudava junto com a minha irmã, a gente tinha uma proximidade boa, nós resolvemos ir também para a Vila Prudente. Isso quando eu tinha meus 9 anos de idade, mais ou menos. E aí eu cresci nessa igreja da Vila Prudente e o pastor que foi meu pai na fé, ele, quando chegou em 2005, ele foi morar nos Estados Unidos. Ele recebeu um convite da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos para fundar uma igreja no Texas, na cidade de Austin,
para acolher uma comunidade de imigrantes brasileiros e hispânicos. Então eles precisavam de um pastor batista que fosse fluente em português e falasse inglês também, para poder atender essa comunidade. E aí ele gostou muito e resolveu vender tudo o que tinha. Ele vendeu casa, carro, ele era advogado, um advogado bem sucedido aqui no Brasil, um dos sócios de um escritório. Ele vendeu sociedade e realmente entregou tudo, pegou a esposa e os 4 filhos, quem tem 4 filhos homens, e foi todo mundo para os Estados Unidos, né, começar esse trabalho. E ele fundou a igreja, e graças a Deus hoje a igreja é bem estabelecida, já tem templo próprio, terreno próprio, está indo muito bem lá esse trabalho. Mas o problema para quem ficou, né, é que o pastor que assumiu a igreja depois dele não foi um bom pastor. Então ele começou a trazer uma série de conceitos de neopentecostalismo, assim, G12, encontro, aquele negócio de mulher de pastor é pastora mesmo sem formação nenhuma, só por ser mulher do pastor. Então isso foi assim minando a igreja e deixando o pessoal descontente, e ele assim parecia um animador de auditório no púlpito, não parecia um pastor, né, com uma série de jargões, enfim. E aí, nessa época, eu comecei a conversar com a mulher que hoje é minha esposa, né? Nós dois ali na faixa dos 20 e pouquinhos anos, e ela era da Assembleia de Deus. A né? dona Flaviana. Isso, exatamente. E aí, como eu me interessei por ela e queria conhecer ela melhor, um dia eu fui visitar a igreja dela, a gente já estava conversando em torno de um mês, né? E aí você vê como as coisas são interessantes. Eu fui lá, assisti o culto, e ela, assim, durona, não estava me dando muita bola, não, nem muita atenção, o né? assembleano é assim mesmo. Né? Eu até achei engraçado que quando eu fui cumprimentar ela, né, me cumprimenta assim para te mostrar. Ela fez assim, ó, paz do Senhor, bem na pontinha do dedo, assim, ó, quase não encostou. Senhor varão. E me largou sozinho lá no banco, não sentou do meu lado, nada. Quando terminou o culto, o pastor de lá tinha um programa de rádio e ela precisava ir junto para atender os telefonemas de quem pedia oração, músicas para tocar na rádio, enfim. E ela saiu correndo lá, só avisou isso e me largou sozinho na igreja. Aí ela falou assim, agora tem ensaio do grupo de louvor, fica aí, daqui a pouco, quando ter 3 horas termina o programa de rádio, eu volto. Aí não foi intencional dela, mas foi, eu acho que a pior decisão que ela poderia tomar se ela não quisesse ficar comigo. Por quê? Quando eu comecei a acompanhar o ensaio do grupo de louvor, a líder do louvor era a filha mais velha do pastor, né? O pastor ali tinha 5 filhas e um filho, tinha 6 filhos ao todo. E eu vi que eles estavam ensaiando e tocando, que a igreja tinha bateria, mas não tinha baterista. Estava sem bateria e sem baterista, e eu nem fazia ideia disso. E eu já tocando 7 anos direto, tocava muito bem naquela época. Então, eu, bem assim, a gente costuma falar lá em São Paulo assim, entrão, né, carudo, né? Fui lá na líder e falei, olha, eu sou da igreja tal, né, amigo da Flaviana, e eu conheço as canções e sei tocar bateria. Se vocês quiserem, eu posso acompanhar o ensaio de vocês com a bateria. Aí eu sentei lá e já conhecia todas as músicas, toquei muito bem, o pessoal gostou muito, né? E depois voltei para casa. Aí depois que eu fiquei sabendo que no culto da noite a líder chamou ela, que era a líder de jovens também, né? Chamou ela e falou assim, olha, Flaviana, é o seguinte, você vai namorar com esse rapaz, eu não quero nem saber porque a gente precisa de baterista, né? E vai trazer ele para cá, tudo, né? Vai trazer ele para cá. E aí, como eu já estava descontente com a igreja onde eu cresci, eu fui para a Assembleia de Deus, né, fiquei 2 anos congregando na Assembleia de Deus, então eu também já tenho um pezinho na Assembleia, né, além de ser casado com uma ex-assembleiana agora, né, mas eu também congreguei na Assembleia de Deus, e eu posso dizer que o meu chamado pastoral eu recebi na Assembleia de Deus. Por quê? Essa prática de dar oportunidade no púlpito para pessoas em algumas situações. A gente não tem isso na Igreja Batista, né? Quem prega é pastor, só. A gente só vê pastor no púlpito. Dificilmente alguém que não é pastor pega o púlpito para alguma coisa. Então, na Batista, eu era só mais um membro comum, né? Baterista da igreja e pronto. Agora lá,
quando eu recebi oportunidades, o pessoal viu que eu escolhia um texto coerente, lia, explicava de uma forma que o pessoal pudesse entender, e aí o pessoal gostou e foi me dando mais oportunidade. Depois me convidaram para pregar algumas vezes. Aí no ano seguinte me convidaram para ser professor da escola bíblica dominical. Né? E era uma realidade totalmente diferente da minha, porque eu fui para um ambiente onde, bairro de periferia também, metade da igreja era analfabetos ou semi-analfabetos. Então, aquele pouco que eu conhecia, para eles era muito. E aí eu vi que eu tinha condições de agregar e abençoar ali aquela comunidade com o que eu já sabia das escrituras, né? Então o meu chamado de ensino começou ali. O primeiro lugar que eu ensinei foi na escola bíblica da Assembleia de Deus, como professor, assim, né, de EBD. E inclusive, o primeiro estudo que eu dei foi o de escatologia. Eu dei um semestre inteiro o estudo de escatologia. Começou pela né, escatologia. porque eu já gostava dessa área. E na época eu procurei materiais para usar como algum material de referência. Né, não tinha pretensão nenhuma de escrever livro. Mas eu percebi que os materiais que existiam naquele momento se dividiam em dois tipos. Os que eram mais fáceis e mais simples de entender eram muito incompletos, muito superficiais. E os mais completos, mais robustos, tinham uma linguagem muito difícil, principalmente para aquela comunidade. Então, foi aí que eu tive a ideia de falar, eu vou desenvolver meu próprio material, vou fazer uma apostilazinha. E aí eu comecei a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, juntando de algumas fontes, montei uma apostila ali de 30, 40 páginas, né? Não muita coisa, e usei ela como material. Fomos lá no Xerox, tiramos várias cópias e usamos como material de EBD, e esse foi o esqueleto do que lá no futuro virou o meu primeiro livro. Né? Foi a primeira experiência minha de escrever alguma coisa assim bíblica para ensino. Né? E aí eu dei aula todo aquele ano na EBD. Nesse meio tempo nós começamos a namorar, eu e a Flaviana, noivamos, marcamos data de casamento, e aí quando estava já com data de casamento marcado, eu comprei uma casa, eu financiei uma casinha no bairro que eu morava, ali na região da Vila Prudente. Então, como a gente já sabia que quando casasse ia mudar para lá, e era bem longe da Assembleia, era uns 25 quilômetros, né, tudo por dentro da cidade, né, de onde a gente ia, nós já começamos a procurar uma outra igreja ali na região. Né? Eu e a Flaviana visitamos umas 8 igrejas diferentes, e a gente achou um ministério independente, também pentecostal, chamado Resgate para a Vida, que era bem um meio termo, assim, entre Batista e Assembleia. E aí nós gostamos e resolvemos congregar ali, a partir de quando nós nos casamos. Eu congreguei mais 6 anos ali, né, também fui professor de escola bíblica, dei um pequeno curso de teologia, pregava com frequência, porque quando eu me transferi para lá eu já era bacharel em teologia. Né, e ali em 2012 que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então eu fui consagrado ao ministério pastoral numa igreja pentecostal. Né. Depois, em 2016, em 2014 eu voltei para a igreja batista. Né, porque recebi um convite, a igreja estava precisando, eu já era relativamente conhecido, já tinha escrito o primeiro livro, né, e aí acabei voltando, já com esse foco da parte de ensino, e aí depois eu passei por todo o processo de novo de concílio, monografia, documentação, para ter o meu pastorado reconhecido pela Ordem Batista. Então, desde 2016, eu me tornei um pastor da Ordem Batista, oficialmente apto a assumir uma igreja, tudo igual a qualquer outro pastor. Mas a minha consagração pastoral inicial foi em 2012 numa igreja pentecostal. E daí, com essa inserção sua na Igreja Batista, o reconhecimento do ministério pastoral, o senhor recebeu um convite para ministrar no seminário, que é onde o senhor está hoje. Em partes, mas é um pouco mais curioso que isso. Né? A minha mãe, ela é formada em capelania. Né? E aí, em 2011, ela recebeu um convite para participar do programa Vejam Só, para falar da área de capelania, porque o professor dela do curso de capelania já ia lá e reconhecia ela como foi uma boa aluna, né? E estendeu esse convite para ela ir.
E foi ali que eu conheci o programa Vejam Só, que eu acabei acompanhando ela, tal, conhecendo todo o ambiente. Eu já tinha escrito o livro de escatologia, e aí eu dei de presente para o pessoal do Vejam Só, né? E falei, olha, eu sou professor de teologia, né? E tenho esse livro escrito, tudo. E aí eles leram, gostaram, e foi daí que eles começaram a me chamar, principalmente no programa Vejam Só, de 2012 para frente, né? E foi aí que eu comecei a me tornar mais conhecido na televisão, na internet, e foi assim que o pastor Jamierson me conheceu. Né? O Entendi. pastor Jamierson já era um debatedor do Vejam Só. Aí olha que interessante, desde 2014 a gente já conversava pela internet, já éramos amigos ali no Facebook, no Messenger, tudo. Aí surgiu em 2016 a como eu posso dizer assim, a possibilidade, né, da gente fazer um debate, eu contra ele. Né? Inclusive, até esses debates estão até hoje na internet. Se céu e paraíso são o mesmo lugar ou lugares diferentes. Né? Que a gente tinha posições, e temos ainda até hoje, posições diferentes a respeito desse assunto. E aí, legal, foi bem assim. Eu liguei para ele, e aí, Jamerson, eu sugeri esse debate aqui no Vejam Só. Céu e paraíso são lugares diferentes ou o mesmo lugar. Topa debater comigo? Foi bem assim, a gente já arrumou antes da produção, O tema estava proposto. depois eu já liguei para a produção, falei, conversei com o pastor Jamierson, dá para debater eu contra ele, o tema assim, o pessoal gostou, falou, nossa, tudo pronto, é só marcar a data. E aí foi quando nós nos conhecemos pessoalmente, a gente não se conhecia pessoalmente, fizemos um debate bem legal, bem equilibrado. E foi nessa época ele já estava começando os projetos de dar início ao Seminário Batista Livre. Então, coisa de 2 meses depois desse debate, ele entrou em contato comigo e me convidou para ser o professor de escatologia do seminário que ele ia começar. Inicialmente, eu comecei mais com escatologia e depois abracei todas as disciplinas da teologia sistemática, né? E aí eu costumo dizer que esse debate foi a minha entrevista de emprego. Foi no confronto com ele. Isso, e aí nós começamos essa amizade, temos uma amizade muito boa até hoje, né? E foi fluindo, né? Começamos ali só em Guarulhos, uma unidade dentro do Colégio Batista de Guarulhos, porque o pastor Jamierson mora em Guarulhos, né? Os filhos dele, inclusive, estudavam nesse colégio na época, e nos primeiros anos ficou só lá. Aí, quando a gente começou a ter projetos de expansão, tentamos um polo na Moca, mas foi exatamente 2020 quando começou a pandemia. Aí a gente teve um mês e pouquinho de aula, depois o governo mandou fechar tudo, né? E aí acabamos interrompendo. E aí, depois que terminou a pandemia, que nós retomamos essa ideia de abrir novos polos. Então, em 2022, nós começamos um polo dentro da minha própria igreja, a Boas Novas, né, já começou com em torno de 100 alunos, que é uma igreja bem grande, e o pastor Wagner Vailate, que é o pastor presidente lá, apoiou todo o projeto desde o começo, cedeu espaço, ajudou em tudo que foi possível. E aí, a partir desse polo novo que expandiu em 2022, outras igrejas começaram a se interessar pela ideia de ter um polo presencial na sua própria igreja. Né? E aí fomos recebendo vários convites, analisando os locais, os espaços, tudo, e ele expandiu de tal forma que agora, nesse segundo semestre, inauguramos mais 5 polos, nós já temos 12 polos presenciais. 12 polos. Inclusive 2 no exterior. O Vila Prudente que o senhor está é o maior, você falou. É o maior e o mais antigo, fora o próprio de Guarulhos, onde começou, né? E ainda agora nós temos um em Luanda, né, capital da Angola, e o outro na cidade de Mafra, em Portugal. Temos 9 são em São Paulo, 1 no sul de Minas, na cidade de Extrema, e 2 no exterior. E o senhor lembra assim, de alguma experiência marcante no seminário? Alguma coisa que marcou o seu coração preparando pessoas para o ministério? Porque eu sei que a gente vai falar ainda sobre temas mais teológicos, mas assim... Alguma experiência que marcou o senhor? Quantos anos o senhor estava no seminário, dando aula? Desde o início, né? Então, o Seminário Batista Livre começou em 2017, então são 7 anos. 7 anos. Mas desde 2010 eu já era professor de teologia. Eu dei aula em vários outros seminários antes.
Ah, entendi. Mas qual que é uma experiência marcante que o senhor tem, assim, desse período que o senhor leciona para preparar esses homens e mulheres de Deus? Teve várias, mas eu posso ressaltar algumas, por exemplo. Algumas vezes, alunos me procuravam no intervalo da aula pedindo orientação pastoral em alguns pontos, problemas que eu estava tendo na vida. Então, por exemplo, tem uma aluna ali de Guarulhos que marcou bastante essa parte do ensino, porque ela entrou no seminário católica, crendo no catolicismo, de família católica, e sabe aquela ideia assim, vou entrar para provar que os crentes estão errados? Aham. Né? E aí, quando ela foi conhecendo a palavra, o Espírito Santo foi tocando, foi revelando, e ela se converteu durante as aulas do seminário. Né? Ela entregou a vida para Jesus durante o curso, já fazendo a aula, e aí, depois que ela já tinha se convertido, ela veio pedir orientação, falando assim, mas, pastor, e agora? Minha família é toda católica, meu marido é católico, né? Meus pais são católicos, o que eu faço? Aí eu orientei ela, falei, olha, não tenha pressa de querer converter ninguém, não crie confronto com ninguém, apenas dê bom testemunho e vai mostrando a palavra para eles aos poucos, né? E aí Parecido com a sua história, né? O senhor aceitou Jesus lendo a Bíblia na sala de casa, bem jovem. Ela também entendeu a verdade do Evangelho durante as aulas do seminário, né? Sim, a palavra liberta, transforma, abre o entendimento, Deus se revela pela palavra. Então, no decorrer do curso, eu fui acompanhando, ela aproveitava quando era aula minha, e eu ia acompanhando, falava, e aí, como é que tá lá o marido, seus pais? E às vezes ela falava, tá difícil, pastor, o pessoal tá me perseguindo, agora eu virei a crente da família. E aí, no decorrer do curso, o marido dela, pelo testemunho dela e pelo ensino da palavra que ela foi fazendo em casa, junto com os filhos também, ele também se converteu. De forma que no final do curso, quando a gente foi fazer a cerimônia de formatura dessa turma, ela foi oradora da turma e ela contou o testemunho dela, de conversão do marido. O marido lá estava junto e eles já estavam os dois congregando numa igreja evangélica. Olha só. O testemunho dela, mostrando a palavra ali em alguns momentos, como o senhor falou, o marido já tinha aceitado Jesus. Uhum. E ainda eu fiz questão de, no evento de formatura, sentar um tempinho na mesa deles, conversar com o marido dela, que eu ainda não conhecia pessoalmente, e deu para ver pela conversa que ele realmente virou crente, estava firme na igreja, empolgado, envolvido no ministério, né? Então, parece contraditório, mas o ensino da palavra também é uma ferramenta de evangelismo. Às vezes a gente tenta dissociar, né? O evangelismo é uma coisa, depois vamos ensinar a palavra para quem já é crente. Não, você fala a palavra para o ímpio, porque a palavra converte. O ensino da palavra é uma ferramenta de evangelismo e muito eficiente, principalmente para pessoas assim que têm são muito racionais, Sim. Que ela tem o lado da razão muito desenvolvido e que é argumentos. Você mostra o argumento na palavra. E aí isso convence. Até um estudo bíblico para não crentes. Você vai abrindo a Bíblia, explicando os textos bíblicos, o Espírito Santo vai trabalhando na pessoa para que ela receba o Evangelho, né? Uhum. Então a palavra, ela também é um instrumento de evangelização. Isso aqui é muito lindo, né, pastor? Sim. Porque essa ideia de que eu preciso evangelizar a pessoa, ganhar ela para Jesus, depois eu mostrar a palavra, na verdade ela vai entrar para a fé evangélica e não vai ter um subsídio, um sustento, um alicerce para que ela caminhe com Jesus, né? Então, se ela vem pela palavra, ela fica pela palavra. Exatamente. E a palavra, ela é muito mais sólida para reter a pessoa, porque a emoção, ela vem e vai, né? Às vezes, num momento difícil, quem se converteu por uma reação emocional acaba desviando, mas quem se converteu pela palavra, faça chuva, faça sol, momento difícil, momento fácil, ela vai ficar firme na palavra. Incrível suas experiências e imagino que seja uma de tantas outras, né? Que o senhor tem, imagina, né?